Olá, temos o prazer de mais uma vez estarmos aqui disponibilizando uma palestra diária, virtual, criada pelo CELE, Centro Espírita Luz da Esperança, de São Francisco de Assis. O meu nome é Hugo e sou eu quem tenho o privilégio nesta data de comunicar com vocês as importantes reflexões propostas por Jesus. Interessante o tema que nós vamos falar hoje é o perdão incondicional. Muitas vezes falamos no amor incondicional. Isso é bastante estudado por nós espíritas, né, de todos os tempos, e não somente de nós espíritas, como praticamente todas as religiões. Mas falar do perdão incondicional é algo tão importante quanto falar do amor incondicional. Afinal, todas as nossas desavenças, todas as nossas tristezas, nossas angústias para com nossos irmãos são dadas pela falta do perdão, pela falta do reconhecimento de que nós somos criaturas imperfeitas, colocadas no mundo, num cenário igualmente imperfeito. Então, assim como nossos irmãos, nós também somos bastante imperfeitos. Nós, durante toda a nossa vida, produzimos erros, falhamos, desde as idades mais tenras, passando pela infância, pela adolescência, talvez principalmente, né? E pela idade jovem adulta. Aqui é um lugar de errar, né? E há condições que nós fizemos no nosso passado que às vezes até nos envergonham, dado o crescimento moral que nós jovens tivemos alguns anos depois, né? E principalmente na idade adulta, meia-idade, em que nós temos a capacidade muito melhor de reconhecer os nossos erros. Nós não somos capazes de corrigi-los se não reconhecermos anteriormente, né? E a falta de perdão, muitas vezes, está ligada a fatos que aconteceram há muito tempo. Passamos com rancor eterno de uma criatura que dividiu com nós alguns passos da vida e que, como nós dizemos, pisou na bola, né? Pisou na bola conosco, ou talvez nem tenha pisado, mas assim nós tenhamos interpretado, né? Diante das condições de esclarecimento e da capacidade de julgamento que nós tínhamos naquela época. Aquilo nos feriu. E mesmo que haja sido um motivo real, e muitas vezes foi, né, nós passamos o resto da vida sem produzir o perdão para aquela pessoa, sem sermos capazes de imaginar o que será da vida dele hoje, ou dela, né? Como será que ele está? Afinal, eu cresci muito. Eu me envergonho de muitos atos que eu fiz durante as idades mais tenras. Erros que eu cometi durante a minha infância, durante a minha adolescência, durante a minha juventude, foram muitos. Todos nós. Eu, você, sua mãe, seu pai, seu filho, todos nós. Sem exceção. Porque aqui é o lugar para cometer erros. Aqui podemos cometer os erros que são, na verdade, fracassos por falta de entendimento e de desenvolvimento intelectual e espiritual, né? E nós, diante disso, temos que dar a chance do erro também aos outros. Por que a gente não pensa, puxa, será que a pessoa continua sendo aquele canalha, entre aspas, que era há 20 anos, 10 anos, 30, 40 anos atrás?
Eu era outra pessoa. Hoje eu sou outro. Me orgulho de dizer que hoje eu sou outro. Cometi erros, sim, dos mais variados, muitos. Todos nós podemos dizer isso. Então, cadê a nossa capacidade de dar a ele, a essa pessoa que odiamos, tanto o direito de se reconhecer também, de mudar? Essa pessoa hoje que nós odiamos e cometeu falhas conosco há muito tempo, pode ter evoluído mais ainda do que eu, mais ainda do que nós todos. Pode ser que a vida o obrigou, em determinado momento, através das dores que muito inteligentemente, intelectualmente, nos coloca para o nosso crescimento. Pode ser que tenha funcionado melhor ainda com ele do que eu, do que comigo. Então, que direito eu tenho de continuar pensando mal da pessoa? Quando nós falamos, eu já perdoei, só quero que não me apareça na frente. Estou perdoando? Eu perdoei realmente? Afinal de contas, eu estou impondo uma condição, né? Tá perdoado, só não me aparece na frente. Ou então a gente diz, não, ele vai se ver com a justiça divina. Não, eu já perdoei, ele vai se ver com Deus. Eu estou perdoando? Não, vamos refletir. Eu estou desejando que Deus seja severo com ele. Que seja talvez mais severo do que foi comigo diante dos meus erros produzidos durante a minha vida. Não é isso? Tomara que aconteça o mesmo com ele. Isso a gente vê frequentemente. A gente é rodeado de notícias das mais variadas. E, infelizmente, a mídia só nos coloca ou dá mais ênfase àquelas notícias que trazem mais ibope, né? E as que trazem mais ibope são as que chocam as pessoas, que mexem com as emoções e com os sentimentos. Então são justamente as notícias más, de más condutas, que nós mais vemos recheando os telejornais, né? Mortes, assassinatos, traições, né? Roubos e uma infinita gama de impropérios, de problemas, enfim, de tudo que há de mais ruim diante da nossa humanidade, né? Diante da nossa civilização, diante do nosso dia a dia. E isso é o que se propaga, né? E aí, muitas vezes, a gente diz, nossa, que crime brutal, que absurdo, tomara que aconteça o mesmo com ele, Deus vai se encarregar disso, tomara que ele pague tudo, tintim por tintim, tudo que ele fez, tomara que o que ele fez, o desgosto que ele deu para a família dessa pessoa, se reverta para ele, para a família dele também. Nós chegamos a desejar até isso, até o mal para as pessoas que nós não conhecemos, né? E o que isso cria? Isso cria imediatamente um sentimento de vingança. Se nós pudéssemos apagassem todas as luzes nesse momento e não tivesse ninguém nos observando, provavelmente nós mesmos nos habilitaríamos a fazer esse ser pagar pelo que fez se ele aparecesse na nossa frente. E isso é perdoar? Isso é um perdão incondicional? Nós, muitas vezes, compramos a causa da coletividade, compramos as dores da coletividade, né? Então,
não foi nem algo que a pessoa nos fez diretamente. Nós nem a conhecemos, mas desejamos a ela que pague tudo tintim por tintim, como se estivesse valendo a pena de talião. Aquela que era utilizada há muito tempo, antes de Moisés. E isso está correto? Podemos dizer que nós somos esclarecidos, que nós somos evoluídos, se pensamos dessa maneira, né? Temos ideia do emaranhado fluídico que plasmamos entre nós e a criatura e das consequências que esses emaranhados fluídicos, esses nós, essas ataduras trazem para a nossa vida? Não temos essa ideia, essa consciência, né? São emaranhados fluídicos. A gente só acredita no que a gente vê. A gente vê que um barbante amarrando dois objetos amarra um ao outro, mas nós não vemos os nossos barbantes fluídicos que nos amarram a outras pessoas ou a outras circunstâncias. Por isso o ciclo da vida se repete conosco muitas vezes, nos trazendo infortúnios muito grandes, dores, né? Quando a gente vê uma notícia, por exemplo, Bin Laden, Hitler, maníaco do parque, esse deputado que roubou vacinas, esse presidente, aquele ex-presidente, esse prefeito, tomara que vão todos para o inferno do jeito pelo que eles fizeram, né? Tomara que paguem até a última moeda o que eles fizeram. Ora, isso está contribuindo de alguma maneira com esse quadro? Isso não está contribuindo absolutamente nada. Muito pelo contrário, porque quem vai julgar, quem vai fazer com que a pessoa pague, e na medida certa, considerando todos os desajustes que ela possui, que ela carrega, todas as dificuldades, é Ele, o nosso Pai maior, não somos nós, né? Então, não podemos, de nada adianta que nós desejemos o mal para outra pessoa. Não podemos pagar o mal com o mal. O mal se paga com o bem. Isso aprendemos, isso nos falou Jesus, né? E quando a gente fala, não, fulano, Hitler vai ficar 1 milhão de anos sem poder reencarnar. Não, estamos enganados. O lugar para pagar erros é aqui. O lugar para aprender e se desenvolver é aqui. Levemos em conta aquilo que nós sabemos que foi dito pelos espíritos superiores, né? Que todos os espíritos, por mais atrasados que sejam, vão chegar à perfeição. Isso é incondicional. Vão chegar à perfeição. Todos. A perfeição. Vão chegar a ser como santos, como anjos, arcanjos. Dá para entender isso? O que difere é o tempo que vai demorar para que cada um chegue a seu tempo, né? Provavelmente essas mentes, essas criaturas mais atrasadas vão demorar muito mais, mas eles vão continuar encarnando e a eles vão ser impostas dificuldades que nem sempre são aquelas que a gente quer, que venham sem braços, sem pernas, sem boca e sem nariz para respirar, né? Que às vezes é isso que a gente deseja. Eles vão vir neste mesmo cenário trazer a sua carga de atrasos para que sejam desenvolvidos, para que sejam
purificados. Né? E a ele Deus é que vai dar o curso da sua nova escola. Né? Então, o lugar para resgatar e para progredir é justamente aqui onde estamos. Nós estamos aqui por isso. Nós conseguimos enxergar todos os erros que fizemos no passado, né? Porque a gente se julga pelos nossos atos atuais e pelos nossos vícios também atuais, né? Mas a gente tem condição de julgar como era o nosso temperamento e as nossas ações 300 anos atrás, 1700 e pouco, na época que existia até duelo. Será que a gente tem condição de julgar nossos atos 600 anos atrás, provavelmente na terceira ou quarta reencarnação anterior a esta? Né? Lá era um terreno muito mais involuído, muito mais imperfeito. E nós fazíamos parte daquele contexto. Como será que nós éramos há 2000 anos atrás, na época de Jesus? Nós estávamos lá. Ou melhor, nós estávamos aqui. Né? Então, aqui nós estamos ainda porque temos a necessidade de progredir. De progredir e de expiar. Então, muitas vezes nós confundimos o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Né? Não. Perdoar não tem nada a ver com negar os nossos sentimentos. É claro que o irmão que nos produziu mal, não vamos nutrir um bom sentimento com ele. É difícil. Isso não vai ser feito agora. Isso provavelmente em futuras encarnações, dependendo da importância desse fato que tenha amarrado a nós dois, vamos encarnar próximos para que tudo isso possa ser reparado, né? Mas aqui nós vamos continuar carregando o sentimento. Mas perdoar não significa esquecer o passado. Falar em esquecer a bola que o outro pisou é praticamente impossível. Não se esquece. Dependendo do tamanho da bola, não esquecemos. Né? Mas quer dizer, não a desforra. Né? Não elevaremos mais sentimentos penosos contra essa criatura. Podemos não esquecer o que ele nos causou, mas esqueçamos como ele é, o que ele fez. Né? Demos a ele a chance de também progredir. Né? Afinal, Deus nos concede esse perdão minuto a minuto da nossa vida. Então, nós podemos, sim, começar a sair do automático, nos policiarmos mais. Afinal, se estamos todos aqui nessa doutrina maravilhosa, procurando aprender, não é para mostrar para os nossos colegas que sabemos e que decoramos aquilo que estamos estudando, mas sim para praticar. Né? E para praticar, nós precisamos sair do automático. Precisamos a cada dia fazer algo pelo nosso aperfeiçoamento. Porque o nosso aperfeiçoamento é lento e gradual. É difícil, é complicado. Nós temos que passar a nos reformular, nos repaginar, nos reeducar. Né? E perdoar. Perdoar os nossos inimigos para que também o nosso Pai nos perdoe. Isso foi dito por Jesus. Perdoa a todos os vossos inimigos para que também vosso Pai te perdoe.
Então é isso que nós precisamos. Isso vai fazer com que nós consigamos ter uma vida mais desenredada, desamarrada de questões funestas, negativas, né? Vamos todos cultuar o que é positivo, tudo aquilo que é positivo para a nossa vida, porque esses fatores, sim, são os que vão determinar o nosso crescimento, o nosso bem-estar, principalmente, a nossa felicidade, que é o que nós mais ansiamos. Bom, para finalizar, eu gostaria de desejar a todos que possamos refletir sobre isso, que ao exerçamos e amplifiquemos a nossa capacidade de perdoar incondicionalmente, é uma necessidade da nossa vida que vai nos fazer muito bem. Eu desejo a todos uma boa semana, muita reflexão que nós temos que fazer diuturnamente a respeito das nossas vidas. Que assim seja.